que a gente vai fazer agora? A gente vai formar alguns compostos juntando os cátions com os ânions abaixo aqui. Eu vou fazer isso aqui aleatoriamente. Vocês podem fazer diversas combinações aqui, porém eu vou fazer com alguns, tá? E vocês podem depois fazer com outros. Vou pegar aqui o cátion prata, vou juntar com o cianeto. Então eu vou ter aqui que observar que a mesma quantidade de positivo é a mesma quantidade de negativo. Então é só eu juntar os dois sem precisar prestar atenção em número. Então aqui nesse caso eu tenho o que a gente chama de cianeto de prata. Vou olhar agora para o zinco, 2+, e o oxigênio, né, que a gente chama de óxido, 2-. Vou colocar primeiro o zinco e depois o oxigênio. Nesse caso, eu também não preciso observar número, porque a mesma quantidade positiva é a mesma quantidade negativa, e acaba que eles se cancelam. Então, não preciso prestar atenção nessa numeração, quando é igual, né? Então, eu vou ter aqui o que a gente chama de óxido de zinco. Vamos olhar aqui para o ferro, ferro 3+, e eu vou juntar aqui com o hidróxido. Então, eu tenho ferro 3+ e o hidróxido. Nesse caso, eu preciso pensar um pouquinho. Por quê? Porque as minhas cargas são diferentes. Eu tenho 3 aqui, positivo, e tenho 1 negativo. A quantidade das cargas são diferentes. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 3 e colocar para esse lado, e colocar esse 1, né, que não preciso escrever, para cá. Então, nesse caso, eu vou ter FeOH3. Porém, esse 3 você tem que prestar atenção que aqui não era só o H, era o OH. Então, esse 3 ele tem que multiplicar tanto o O quanto o H. E aqui eu vou ter o hidróxido de ferro. Vamos dar uma olhada aqui nesse outro, ó, ferro 2+, e de novo o hidróxido. Nesse caso, eu vou ter ferro 2+, juntando aqui com o hidróxido. Tenho cargas diferentes, né, que na quantidade diferente, então eu vou trocar a numeração. O 2 vem para cá, para baixo, e o 1 que eu não preciso escrever vem para cá. Então vou ter FeOH2. Se eu for dar o nome dessa substância, eu vou ter hidróxido de ferro. Ixi, professor, o que foi que aconteceu aqui? Tenho duas substâncias diferentes que têm o mesmo nome? Não pode. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a carga de cada um dos ferros, porque é isso que está diferente. E aí, ao invés de deixar apenas ferro, eu vou colocar um número romano aqui de acordo com a carga. Por exemplo, aqui a carga não é 3? Então, eu vou colocar aqui, ó, ferro 3. Então, esse é o hidróxido de ferro 3, por causa da carga. E esse daqui é o hidróxido de ferro 2. Então, vocês podem fazer aí essa ligação entre cátions e ânions, prestando atenção nas cargas deles, né? E você vai estar fazendo o que a gente chama de compostos iônicos. E esse tipo de ligação são ligações iônicas, tá? Ligações iônicas acontecem entre metais e não metais, onde os metais perdem elétrons e os não metais ganham esses elétrons. E aí, como eles vão ficar com cargas opostas, né, eles acabam se atraindo e se transformando naquela estrutura que a gente chama de retículo cristalino.